Renda extra no curto prazo. Você já sonhou com isso? E se eu te falar que a minha equipe desenvolveu uma estratégia 100% automatizada que pode te dar renda extra em dólar no curto prazo? É a carteira Trading, a melhor equipe do Brasil operando por você e para você. Clique no link abaixo para destravar a sua vaga com 40% de desconto. Corre, que é somente nesse mês de abril. A bandeira, então a gente tinha esse mastro, tinha a formação da bandeira, uma bandeira fininha aqui, né? Nem parece muito com uma bandeira, mas enfim, foi a análise feita naquele dia. Vocês percebem aqui o preço lateralizando e tem esse rompimento. E aí, nesse momento eu fiz o vídeo e falei, a tendência natural seria o quê? O preço recuar de volta para essa bandeira, que é o que aconteceu. Até afundou um pouquinho mais do que o previsto, né? Eu falei 28.400, que é o topo dessa região da bandeira, né? O topo da bandeira. E afundou até essa parte funda da bandeira aqui nos 27 alguma coisa. Chegou a bater em 27 mil dólares e voltou a subir. Pode retornar a partir desse momento, né? Bateu dentro da bandeira e voltar, ou poderia voltar até mesmo para esse ponto aqui, essa linha vermelha, que é a média móvel de 200 semanas, posicionada nos 25.800 dólares. Eu comentei dela naquele vídeo que vocês acabaram de ver, né? E para mim faria sentido, afinal a gente rompeu essa média de 200 semanas, que nunca tinha sido rompida para baixo, né? E agora a gente finalmente rompeu ela de volta para cima, e o natural para o mercado ter uma segurança com relação a esse rompimento seria o quê? Uma queda, voltando nessa média, nessa região tão importante, provando que ela vai servir como suporte, e aí o preço voltar a subir a partir dali. Então, poderia até ter uma queda mais profunda aqui em direção aos 25.800, mas isso de forma alguma altera o nosso cenário positivo para o Bitcoin, tá? É apenas um teste do mercado com relação a esses níveis importantes que foram rompidos, né? Estamos falando aqui de uma alta muito relevante nas últimas semanas, nos últimos meses para o Bitcoin, e é natural que tenha um respiro, tem esse teste em níveis importantes. E para provar isso para vocês, eu vou trazer algumas notícias que estão saindo agora, né? Vocês viram isso lá no meu vídeo de 4 dias atrás, mas as notícias agora tentam falar aquilo que eu já trouxe para vocês, para variar, né? Notícias internacionais, inclusive. Aqui a gente tem no Cointelegraph, né, falando que o preço do Bitcoin preenche a lacuna dos futuros da CME. Então a gente tem lá o mercado futuro e ele fecha, né, nos finais de semana. A gente tem aqueles gaps que acontecem no gráfico e existia um buraco justamente na região dos 28 mil dólares, se não me engano, e o preço voltou para fechar essa lacuna, né, esse espaço que existia no gráfico. É isso que ele está falando aqui. Mas as previsões dizem que 25 mil dólares pode ser o próximo nível. Então agora, né, eles falam sobre aquilo que eu trouxe para vocês há 4 dias atrás, né, que o 25 dólares, ou seja, a média de 200 semanas, seria um ponto relevante, né, caso a gente tivesse um rompimento daquela bandeira, né, o preço voltar nessa direção. Eu vou trazer aqui lá embaixo sobre a lacuna, esse gap que tinha no mercado futuro, que é o retorno a 28 mil dólares, selou uma lacuna nos futuros de Bitcoin do CME Group. Ela foi criada no início de abril, durante a corrida do Bitcoin, para alcançar os 31 mil dólares. Está falando desse gráfico aqui que vocês estão vendo? Deixa eu subir. Esse gráfico aqui, você percebe que na hora que o Bitcoin teve a subida muito rápida, formou-se essa lacuna no gráfico de futuros, tá? Que está ali entre os 28 e os 28.400. E aí o preço disparou até os 31. E tem essa lenda no mercado de que sempre que existe uma lacuna no gráfico de futuros, o preço é obrigado a retornar para fechar esse gap, fechar essa lacuna, e foi o que o preço fez, né? Ele afundou até os 27, portanto fechou essa região entre 28.400 e 28, e agora a gente não tem mais essa lacuna no gráfico, o preço poderia voltar a subir. É isso que foi falado nessa matéria aqui da Cointelegraph. E a outra matéria, a próxima matéria, ainda mais recente, saiu hoje, né? Falando que traders de Bitcoin pedem calma enquanto o preço do BTC cai 10% em uma semana. O Bitcoin está passando por uma correção lógica e saudável. Inclusive, eu usei esses termos no meu vídeo de 4 dias atrás. Com os 25 mil dólares sendo uma importante marca de preço para o BTC. Aqui embaixo também temos algumas análises interessantes. Olha o que disse um trader aqui relevante do mercado cripto, né? Se sua tese macro sobre o Bitcoin mudou por causa de um recuo de somente 2 mil dólares após um rally vertical de mais de 10 mil dólares, afinal o preço subiu dos 19 mil dólares para 30 mil dólares, você está fazendo isso errado. O último grande teste que tivemos foi em 19 mil dólares antes de nossa recuperação para 30 mil dólares.
Um novo teste em 25 mil dólares aqui seria lógico e saudável, e é esse gráfico aqui que ele está falando, tá? Vou abrir para vocês o gráfico. Vocês estão vendo exatamente o preço fazendo essa linha verde aqui de 25 mil dólares como resistência em 2 pontos diferentes, estão vendo no gráfico, né? Aí tem um recuo para 19 mil dólares aqui que ele comenta, né? E aí o preço dispara para 31 mil dólares. E agora está voltando finalmente para fazer essa linha verde, que era resistência nos 2 pontos vermelhos, virar um suporte nesse ponto verde. Se isso efetivamente acontecer, excelente, tá? Comprova pra gente que a média de 200 períodos do gráfico semanal realmente, né, foi rompida e serviu de suporte, e aí o preço tende a disparar conforme esse desenho, essa linha verde que ele faz aqui no gráfico. Então, não tem nenhuma alteração significativa em relação ao cenário de médio a longo prazo. No curto prazo está seguindo aquilo que a gente esperava, né? Um retorno para a bandeira, né, fazer a bandeira como suporte, por enquanto está na região da bandeira, mas como a gente está vendo ali o preço bambeando, né, para baixo da bandeira, pode acontecer até de vir buscar a média de 200 semanas lá nos 25.800 dólares, tá? Então não tem grande preocupação aqui, na minha opinião, tá? E vamos ver qual vai ser o cenário nessa semana que vai começar agora, vai fechar a semana agora domingo, né? E vamos ver melhor o que vai acontecer na semana que vem.